Amém, Jesus. Glória a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero, nessa tarde aqui no monte aqui, trazer uma palavra, mas também te quer deixar claro, sabe, sobre, sobre a palavra de Deus, como ela está sendo pregada, como está sendo ministrada a palavra de Deus e que direção as pessoas têm recebido a palavra de Deus, amém? Eu quero falar aqui, nessa tarde, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 7 deste capítulo. Vai falar assim: se permanecerdes em mim, e minha palavra permaneceres em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto meu Pai é glorificado. Veja o que a palavra de Deus, através do Evangelho de João, nos está nos ensinando, né? Parece que se torna tão simples essa mensagem que acabamos de ler, a qual João está ministrando no seu livro, dizendo se nós permanecermos em Cristo e se a palavra dele estiver em nós, ele está dando uma oportunidade para que todas essas coisas seja possível para nós possamos alcançar, para que possamos receber. Mas nós sabemos que não é dessa maneira que nós entendemos para receber algo de Deus. Em primeiro lugar, essa palavra está sendo ministrada para todas as pessoas que queiram uma vida ter de obediência a Deus, em primeiro lugar. Por quê? Porque se nós não tivermos uma vida de obediência a Deus, então essa palavra que eu acabei de ler nessa tarde, ela não vai fazer efeito na minha vida, nem na minha casa, e tão pouco na minha família. Por quê? Porque eu não estou de acordo, eu não estou vivendo de acordo com que essa palavra está me pedindo. Se Jesus está dizendo, se eu permanecer nele e a sua palavra estiver em mim, ele está me dando o direito, o privilégio de ter, o de alcançar, o de fazer, o de pedir qualquer coisa na minha vida. Só que, para que isso aconteça, é necessário que a minha vida esteja de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Eu sempre conversava com o meu pastor e ele dizia assim, as pessoas lá do mundo, eles conhecem como que deve viver um crente. E é verdade. As pessoas sabem como que um crente deve viver. As pessoas sabem como que um crente deve se comportar. As pessoas sabem que o crente não deve beber, que o crente não deve mentir, que o crente não deve roubar, que o crente não deve prostituir, adulterar e tantas outras coisas que a própria palavra de Deus nos ensina através dos mandamentos de Deus. E as pessoas sabem disso. As pessoas que não servem a Deus, eles sabem disso. Porque quando um crente ele dá um passo errado, há muitas mãos, há muitas palavras apontadas para eles, dizendo, esse não era um crente? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está
vivendo dessa maneira. Tá vendo? Mas para as pessoas que estão lá fora, que não têm compromisso com essa palavra, que não entregaram a sua vida para Jesus, o pecado para eles é natural, não tem valor, não tem importância. Eles pecam todos os dias, todo momento, todo instante. Não tem cobrança de nada. A sua mente, sua consciência, nada acontece. Mas para aquele que caminha com Cristo, para aquele que quer viver uma vida voltada de obediência para Deus e a sua palavra, Deus exige algo dessa pessoa. Deus pede que essa pessoa tenha uma vida nova, tenha um novo comportamento, uma nova atitude, um novo caráter. Tudo tem que ser novo. Tudo tem que ser diferente. Até mesmo nesse capítulo aqui, neste livro, no capítulo 3, vai falar sobre a história de um homem chamado Nicodemos, que Jesus fala para ele que ele tinha que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E aquele homem não entende sobre o novo nascimento. É mais ou menos isso que eu quero falar para vocês nessa tarde, sobre esse versículo que eu acabei de mencionar para vocês, o que Jesus está ministrando aqui através do livro de João, dizendo: se permaneceres em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedirei qualquer coisa e o meu Pai será glorificado. Então, para que essa palavra se cumpre na vida de qualquer crente, de qualquer pessoa, ele tem que nascer de novo da água e do Espírito. Porque se isso não acontecer, esse novo nascimento, essa palavra que eu mencionei aqui, ele não está vivendo. Não faz parte da vida dele. Por que eu estou falando isso? É como nós quiséssemos abraçar alguma riqueza. É como nós estivéssemos em busca de uma vida melhor, financeira, vamos falar assim. É como se desse para entender que essa palavra tivesse dando oportunidade de nós ter uma vida bem-sucedida, como Jesus está dizendo aqui. Mas também pode até ser, porque o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, ele é o dono do ouro e da prata. Mas o meu interesse nessa tarde de poder transmitir essa palavra não é sobre a riqueza, não é nesse sentido. Porque a Bíblia vai dizer, se Deus quer fazer o homem da noite para o dia rico, ele faz. Mas o que eu quero trazer para todos que estão me ouvindo nessa tarde é algo que o dinheiro, que a riqueza não nos pode nos oferecer, não pode mudar. Mas essa palavra, ela pode. Essa palavra, ela tem algo maior, grande, importante, que vem dela, que é o seu autor, que é Deus. Então, se eu coloco no meu coração essa palavra que eu acabei de mencionar para vocês, e começo a caminhar de acordo com essa palavra, para que eu venha ter uma vida diferente, uma vida nova, então eu tenho que permitir o que João está mencionando aqui, dentro da palavra de Deus. Talvez outros possam dizer, poxa, mas não é difícil? É difícil. É difícil porque nada no começo é fácil. Mas Jesus, ele nos dá a oportunidade dizendo, se tu crer, se tu acreditar, verás a glória de Deus. Em outra palavra, eu quero dizer, ele diz em certas palavras, que nós não estaríamos sozinhos neste mundo, quando nós entregássemos a nossa vida para Ele. Nós ia caminhar com Ele. E através do seu amor, através do seu braço forte, Ele nos ia conduzir por caminho de justiça e de verdade. Por quê? Porque esse é o propósito dele. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito que está no coração de Jesus. Ele diz na sua palavra que ele veio salvar as pessoas. Ele não veio condenar, porque já tem alguém que condene.
que é a própria palavra de Pai, é a própria palavra de Deus. Mas ele veio dar vida, vida com abundância. Então, o que eu posso dizer nessa tarde, que essa vida com abundância que ele nos oferece, é ter a oportunidade de poder servi-lo a ele, de poder ter ele como meu Senhor, Salvador, pessoal, de toda a minha caminhada. Eu quero dizer algo para vocês, como eu falei num princípio aqui, Jesus só oferece coisa boa para nós. Ele nada oferece coisa ruim, ele só oferece coisas boas. Eu não entendo, tem hora, por que o ser humano não busca a presença de Jesus. Porque o que ele tem para nos oferecer, em primeiro lugar, é a vida eterna, é a salvação. Ele vai dizer na sua palavra que as pessoas podem correr por todos os lados, pode correr para todos os cantos, mas para chegar a Deus é através dele, é através do seu amor, através do seu sacrifício e através dessa palavra que eu acabei de mencionar para vocês agora à tarde. Por que eu estou dizendo, por que eu estou trazendo essa palavra dessa forma nesta tarde? É porque nós não ouvimos mais um evangelho dentro da nossa igreja que nos confrontam com o nosso eu, sim, que nos confronta com os nossos pecados, sim, que nos confronta com nossos erros, entendeu? Com o nosso orgulho, com a nossa soberba. Não confronta mais. Por que eu estou trazendo? Porque Jesus veio salvar. E para que isso aconteça na nossa vida, na nossa casa e família, é necessário que essa palavra mude o nosso pensamento, mude a nossa vida. E por que não aceitar Jesus? Por que não ir para o lado de Deus? Por que não querer a vontade de Deus que é perfeita, agradável para a nossa vida? Então eu peço a vocês que estão me ouvindo nessa tarde, que os dias que nós vivemos hoje são dias abreviados, dias curtos, que se passam rápidos. Porque a palavra de Deus está no controle e no comando deste mundo inteiro. O livro de Apocalipse que nós conhecemos está se vivendo no dia a dia. Deus tem pressa. Deus tem pressa para que essa palavra alcance e chegue em muitos corações. Mas cabe a cada um de nós que temos compromisso com esse evangelho, que não podemos nos encovardar, que podemos levar ele, anunciar dentro das igrejas, nas ruas, nas praças, todos os lugares onde podemos anunciar essa palavra, para que as pessoas possam saber que Cristo está de braços abertos e que Cristo vem. Não está demorando, não está demorando. Ele está perto, está próximo à chegada do Senhor e Salvador da nossa vida. Então, eu quero que vocês prestem atenção na palavra de Deus que está acontecendo no mundo inteiro. Veja, vocês têm visto, através das televisões, através das notícias, através dos rádios, através dos jornais, revistas, através dos próprios celulares. Vocês têm visto que a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Lucas, no capítulo 24, ele fala sobre o princípio da dor. Isso já aconteceu, já está acontecendo, já até se passou os princípios das dores. Nós já estamos entrando na tribulação, no começo da tribulação. Daqui a um tempo, a fome, a dor, a peste, a doença vai estar chegando aonde? Na nossa cidade, onde vai abraçar o mundo inteiro a grande tribulação, a perseguição. Então, o que a palavra está nos dizendo nessa tarde e que nós sejamos atentos, pronto para viver uma vida nova com Cristo,
para que possamos servir este evangelho que transforma o nosso coração, que nos leva ao arrependimento, que nos leva a ter uma vida nova, pois somente essa palavra tem o poder para transformar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração. Então, nessa tarde que vocês estão me ouvindo, ouça o evangelho de Cristo, não endureça o seu coração, como diz a própria palavra, mas dê ouvido a ela, o convite de Jesus para entrar na sua casa, na sua família. Eu quero dizer algo para vocês. Semana passada, eu ia levar uma mensagem no YouTube com o meu amigo pastor Abib, que sempre nós estamos pregando junto, e já estava certo para vir levar uma mensagem. E no decorrer daquele dia, o Espírito Santo faz me abrir o olho e faz me enxergar. Quantas pessoas, milhares de pessoas, vocês mesmos sabem, através das notícias, através do celular, doenças e mais doenças, doenças que nós nem ouvimos falar, enfermidades que está tendo, alcançando milhares e milhares de pessoas, e pessoas nas redes sociais pedindo ajuda, contribuição. Meu amigo, veja o que a palavra de Deus nos diz nessa tarde. Mas eu quero dizer algo para você, que Jesus é a solução. Jesus não perdeu o controle da sua palavra. Deus ainda está no comando de todas as coisas deste mundo. Mas eu quero dizer para você, porque a humanidade está longe, a humanidade está afastada de Deus, a humanidade tem deixado a palavra de Deus no canto, a humanidade tem endurecido o coração para Deus, a humanidade tem pecado contra Deus. Hoje o pecado passou a ser natural. Semana passada, eu vou falar algo aqui tão forte que me doeu meu coração. Eu tenho o Instagram, eu quase não mexo em algumas redes sociais, e pela madrugada que eu estava meditando, eu tive curiosidade de abrir aquela rede ali e comecei a ver coisas e mais coisas que doeu meu coração. Eu vi tantas mulheres bonitas de todas as idades namorando. Não era homem com mulher, mas era mulher com mulher. Meu Deus, eu fiquei triste daquela forma de ter visto. É como não existisse homem nessa terra. E o pecado no coração dessas pessoas perdeu o temor. Passou a ser natural. Mas eu quero dizer algo para você, que ainda dá tempo de você abandonar o pecado. Ainda dá tempo de você voltar a sua vida para Jesus. Ainda dá tempo de você fazer um concerto com Deus, com a sua palavra. Ainda dá tempo de você reconhecer que precisa de Jesus, precisa de Deus, precisa dessa palavra, precisa do Espírito Santo para que ele possa convencer você do pecado, para que ele possa te dar força, porque Jesus falou que sem ele nós não poderíamos ter força, mas com ele tudo nós podemos vencer. Veja, a vinda de Cristo não é mais promessa, não é mais conto de fada, não é, meus amados. Breve o arrebatamento da igreja vai acontecer. Infelizmente, muitas pessoas não pregam sobre arrependimento na igreja. Muitas pessoas não pregam contra o pecado. O pecado é o adultério, é bebedeira, é prostituição, é adultério, é roubo, é matança, é assassinato, tudo e muito mais coisa é o pecado. E isso faz afastar nós de Deus. Deus entristece, o coração de Deus está triste porque ele deu seu filho para a humanidade, para ser salvo através dele. Mas Deus está triste, mas o Senhor Jesus continua de braços abertos. A palavra de Deus vai dizer que Jesus está do lado do Pai, do lado do Senhor, intercedendo, pedindo, clamando a cada um de vocês que querem ter uma oportunidade de vida nova com Ele. Busca o Senhor. Busque a Deus. Ainda dá tempo. O inferno é real, o inferno é verdadeiro. No ministério de Jesus, ele pregou mais o inferno do que o paraíso. O inferno é verdadeiro. Quem está agorinha lá no inferno, quem está no inferno agorinha, está clamando, está pedindo para sair de lá. E quem está aqui está querendo ir para lá, mas não sabe, não conhece a dor, a angústia, o sofrimento que a palavra de Deus diz que ele é dia e noite, a dor, a angústia. Quem está lá quer vir para cá. Há uma passagem do homem rico e o mendigo Lázaro. A Bíblia vai dizer que ele foi sepultado e o mendigo foi levado ao seio de Abraão.
Está escrito aqui nos evangelhos. Quando ele se depara com um mendigo, está lá no seio de Abraão, com o pai Abraão, ele diz: pai Abraão, peça, Senhor, que molhe os teus dedos e venha aqui na minha boca, nos meus lábios. Ele diz: ó, quem está aí não pode estar aqui, quem está aqui não pode estar aí. Ele diz: então, pai Abraão, peça peça a alguém que vá, que desça lá na minha casa, que eu tenho alguns irmãos. E Abraão diz: olha, se não ouviram nem os vivos, vão ouvir os mortos. Então eu quero dizer para você, meus irmãos, essa palavra ela vem sendo profetizada há de muitos e muito tempos. Profetas, juízes, sacerdotes, apóstolos, Jesus Cristo, Filho de Deus, e muitos outros que Deus tem levantado, homens e mulheres, para pregar este evangelho da salvação. As pessoas têm endurecido o seu coração, muito. Como eu li nessa tarde aqui agora, aqui em João, no capítulo 15, e versículo 7, como vocês acabaram de ouvir. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, vos será feito, e nisto será glorificado o meu Pai. Mas para que isso aconteça, na minha vida, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que ter o coração de Jesus, a mente de Jesus, o pensamento de Jesus. Aí tudo é possível para mim. Tudo eu posso alcançar através dessa palavra. Deus continua nos chamando, Deus continua de braços abertos, Deus nos propõe algo tão grandioso. Não endureça o seu coração, peça a Deus que você se aproxime dele. Peça ao Senhor que essa palavra continue trabalhando na sua vida. Você que está desanimado, você que está desacreditado, você que se afastou da casa de Deus, busque o Senhor enquanto pode achar. Entrega a tua vida para Jesus Cristo. Chame Ele para sua casa. Você vai ver a diferença que Ele vai fazer no seu dia a dia. Você vai ver que o que essa palavra pode fazer na nossa vida. Ela tem poder, ela tem autoridade para mudar o nosso pensamento, o nosso coração. Está cheio aqui dentro da palavra exemplos que homens e mulheres foram confrontados e mudaram as suas atitudes. Então eu digo, né, para vocês que estão me ouvindo, ainda dá tempo. Reflita na sua caminhada, reflita na sua vida, reflita. Você pai, você mãe, você filho e filha, honra teu pai, honra tua mãe, pai e mãe, honra teus filhos, para que você tenha longos anos de vida nessa terra. São promessas que Deus nos dá através da sua palavra. Eu estou aqui nesse monte aqui. Eu vim buscar a presença de Deus porque para mim, eu me sinto tão bem de estar aqui perto do Senhor. Entendeu? Não é fácil estar aqui. Mas quando eu chego aqui, nós sentimos uma outra pessoa. Há algo que nos contagia, algo que nos muda o nosso pensamento, a nossa vida. Porque nós nos aproximamos de Deus, estamos tão longe da cidade, longe das pessoas, mas perto de Deus. Essa é a vontade do Senhor, sabe? É a vontade da sua palavra, que possamos servir Ele com alegria. Amém, Jesus? Então, quero que você que está me ouvindo nessa tarde, pense na sua caminhada, pense na sua decisão, pense na sua vida, na sua família. Cara, eu sei que muitas vezes nós pensamos que o mundo tem algo a nos oferecer de bom. Não tem. As mesas, onde muitas vezes nós estamos sentados com alguns amigos, com algumas amigas, pensamos que aquela felicidade naquele momento vai durar para a eternidade. Não vai. Alguns traz tristeza na mesma hora, para outro traz tristeza amanhã, porque muitas vezes gastou dinheiro que era para comprar o sustento da família. E muitas vezes quando nos gera a situação pior. Mas Jesus, Ele nos oferece vida, vida com abundância. Ele abre a janela do céu. Ele nos abençoe com suas bênçãos celestiais. Então pense na sua vida, na sua decisão que você está vivendo hoje. Amém, Jesus? Ele só tem algo a nos oferecer, algo melhor a nos oferecer, que é a vida eterna com Ele, no seu paraíso.
em nome de Jesus. Eu agradeço a vocês e eu peço que vocês reflitam na sua caminhada com Deus. Amém, Jesus? Obrigado, Senhor, e que todos tenham ouvido essa palavra, possam ter oportunidade, Senhor, de refletir e de mudar o seu caminho, a sua vida e a sua direção, em nome de Jesus.